se eu consigo falar. Peço desculpas a estes que estão deste lado. Vou ter que ficar a maior parte do tempo de costas para vocês. Aqui também. Mas, queridos formandos, a minha sincera gratidão pelo gentil convite para lhes dirigir a última mensagem, que como alunos desta casa de ensino vocês ouvirão. É um grande privilégio para mim. Estivemos juntos durante 4 anos. Pude acompanhar o crescimento de vocês. E aqui vocês estão para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aos familiares, aos amigos, por esta conquista que não é pequena. A minha gratidão também é grande. E eu peço licença neste momento aos colegas da Faculdade de Teologia, aos demais professores, para tornar esta uma mensagem pessoal. Tenho certeza que o que eu vou lhes falar nesta manhã representa o anelo, se não de todos, pelo menos da grande maioria dos professores. Mas se este é um momento importante para vocês, um momento sublime, também o é para mim. Talvez seja a última mensagem. E como professor dessa instituição, eu profiro. E ao pensar no que falar, ao orar a Deus pedindo iluminação, meus pensamentos se voltaram para um tema que não é novo para vocês, nem um pouco. Mas decidi fazer deste tema a minha última mensagem. E esta homenagem que vocês acabaram de prestar veio exatamente a calhar com aquilo que eu gostaria de lhes falar nesta manhã. É aquilo que eu gostaria que vocês levassem para o resto da vida. Onde quer que estiverem. Não importa o que vocês façam. É o que eu gostaria que vocês levassem. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Diz o apóstolo Paulo: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Apolo era um dos auxiliares de Paulo que trabalhava em Corinto. Por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Não ultrapasseis o que está escrito.
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Escrevendo aos mesmos crentes, na cidade de Corinto, Paulo declara: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Nesses dois versículos temos duas preciosas exortações de Paulo. Não ir além do que está escrito, mas também não ficar aquém do que está escrito. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos do que diz a palavra. Neste ano, 2017, a cristandade celebra os 500 anos da Reforma Protestante. Segundo os historiadores, foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou numa das portas laterais da igreja de Todos os Santos, a igreja do castelo, da cidade de Wittenberg, as suas 95 teses, dando início à obra da Reforma. Aquela porta do templo de Lutero não está mais lá, foi destruída num incêndio. Em seu lugar, hoje, existe uma porta de metal que traz exatamente as 95 teses gravadas. Há uma dúvida se Lutero pregou ou colou suas 95 teses. Mas isto não faz nenhuma diferença. 31 de outubro de 1517. Esta, porém, não foi a primeira experiência de Martinho Lutero com o Evangelho. Sua primeira experiência começou em 1510, alguns historiadores vão dizer 1511, numa viagem que este monge alemão, lá do norte da Saxônia, fez à cidade de Roma. E ali em Roma existe até os dias de hoje um santuário, ao lado da Basílica São João Laterano. É um santuário intitulado com o nome Scala Sancta, ou Escada Santa, em português. Dentro deste santuário existe uma escada de 28 degraus, que, segundo a tradição católica, um dia estivera na casa de Pilatos, o pretório, em Jerusalém, e o próprio Senhor Jesus teria subido por estas escadas, por esses degraus, por ocasião de seu julgamento por Pilatos. Trazido para Roma no quarto século pela mãe do imperador Constantino, Helena, e reconstruída neste local. Desde a antiguidade, ao longo de toda a Idade Média até hoje, fiéis católicos se enfileiram para subir de joelhos a esta escada. Em cada degrau eles param e oram o Pai Nosso. Segundo o ensino católico, quem subir esta escada e orar o Pai Nosso estará livre do purgatório. Lutero, 1510, como um bom católico, foi até ali.
E enquanto subia de joelhos, orando e beijando cada degrau, de repente ele ouve na sua consciência uma voz como que de um trovão, nas suas próprias palavras, dizendo: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Nas suas próprias palavras ele diz: embora eu fosse um monge santo e irrepreensível, minha consciência estava cheia de lutas, cheia de angústias. Eu não podia ouvir as palavras justiça de Deus. E ele continua dizendo que ele, na verdade, odiava o Deus a quem servia. Estava repleto de ira, de raiva. Porque esse Deus, não satisfeito em atormentar as suas miseráveis criaturas, já perdidas por causa do pecado original, com sua lei, com as misérias da vida, ele ainda aumentava o tormento por causa do Evangelho, porque Lutero entendia justiça de Deus como justiça punitiva. Então ele diz: mas quando pelo Espírito de Deus eu compreendi estas palavras, o justo viverá pela fé. Quando entendi que a justificação do pecador procede da pura misericórdia de Deus, por meio da fé, eu me senti reavivado, um novo homem, diz ele. E como que entrei pelas portas do paraíso de Deus. Ele se levantou do meio da escada, desceu silenciosamente e nunca mais voltou. Sua primeira experiência com o Evangelho. Desde esse tempo em diante ele continua descrevendo: eu também passei a olhar para o sagrado e precioso volume com novos olhos. Eu fui através de toda a Bíblia, diz ele, e comecei a coletar um grande número de passagens que me ensinavam acerca do amor de Deus, da obra de Deus, aquele Deus a quem eu havia odiado com todo o meu ser, diz ele. E desse tempo em diante, eu passei a amar esta palavra. Passei a olhar para elas como as palavras mais doces e confortantes que existem. E ele repete para mim: estas palavras eram a entrada do paraíso. E então, 7 anos mais tarde, já com o Evangelho bem amadurecido em sua mente, ele fixou suas 95 teses, voltadas principalmente à questão da salvação, contra o ensino católico de pecado e salvação, contra as indulgências, contra o conceito do mérito, ideia de purgatório, e a pretensa autoridade do Papa para perdoar pecados. Sola gratia, pela graça somente, sola fide, pela fé somente, se tornaram lemas da reforma. Lutero definiu o conceito de justificação pela fé somente como o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Diz ele: salvação vem simplesmente e unicamente pela fé. E fé é a convicção de que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus em sua crucificação. Mas Lutero só pôde manter o princípio da sola fide ou sola gratia
por causa de uma pressuposição formal que ele também defendia: o princípio da sola Escritura. Suas 95 teses mal tocam neste princípio, o fazem apenas de forma tangencial. Não foi senão 2 anos mais tarde, 1519, em seus debates públicos com Johann Eck, que Lutero começou a falar mais ativamente acerca do princípio da sola Escritura. Eck perguntou a Lutero como ele podia compreender a Bíblia sem os papas, sem os concílios, sem as universidades, sem os escritos dos pais da igreja. Lutero respondeu: um simples leigo, armado com a Escritura, é mais forte que o mais poderoso Papa, ou concílio sem ela. Nos anos seguintes, Lutero começou a trabalhar mais ativamente este tema e a desenvolver este tema como uma resposta aos seus críticos. E muitos hoje, entre os quais eu me incluo, estão convencidos de que esta foi a maior contribuição de Lutero à cristandade. O princípio da sola Escritura envolve 2 pontos. Primeiro ponto: em assuntos de fé e prática, a autoridade deve repousar única e exclusivamente sobre a palavra de Deus. Não é sobre a tradição, não é sobre uma pessoa, não é sobre o magistério ou o ensino da igreja, mas é sobre este livro. Segundo ponto do princípio da sola Escritura: a Bíblia se interpreta a si mesma. Ela é suficiente em assuntos de fé e prática. E em consonância com esse princípio, Lutero fez algo mais. Lutero devolveu a Bíblia ao povo. Na época de Lutero, a única Bíblia disponível na Europa era a Vulgata latina, de Jerônimo, lá do final do 4º, início do 5º século. Só que o povo simples já não falava mais o latim, o povo simples não entendia o latim. E a própria tradição católica, por ensino e por prática, havia bloqueado o acesso do povo comum à Bíblia. Nas igrejas, Bíblias estavam acorrentadas ao púlpito. Manuscritos bíblicos eram guardados a 7 chaves em mosteiros. Reis, príncipes e as classes aristocráticas podiam ter as suas cópias, os seus exemplares, mas não o povo comum. Quando Gutenberg inventou a imprensa com tipos móveis em meados do século XV, a primeira Bíblia que ele produziu foi exatamente, o primeiro livro representativo produzido por Gutenberg foi exatamente a Vulgata latina de Jerônimo, que o povo não lia, não entendia mais, e que o povo não tinha acesso. Em 1456, quando a Vulgata ficou pronta, quando Gutenberg editou seu primeiro exemplar, um único volume da Bíblia custava o equivalente a uma casa de porte médio hoje. E então, em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, diretamente das línguas originais, não do latim, a língua considerada sagrada pela igreja. Para muitos isto era uma heresia. Lutero aprendera grego e hebraico na escola de latim,
da cidade de Magdeburgo. E para que pudesse traduzi-la, para que o povo pudesse entendê-la, diz-nos a história que ele ia às vilas, às cidades, nos mercados, nas feiras, nas ruas, falar com o povo, ouvir o povo, para que sua tradução estivesse o mais próximo possível da língua que eles falavam. Em 1534, o Antigo Testamento ficou pronto. E então, Lutero devolveu a Bíblia ao povo. A maior contribuição de Martinho Lutero. Qual é a relevância da reforma protestante para nós, adventistas do sétimo dia? Cremos nós nos 3 solas da reforma de Lutero. Reflexões posteriores também incluíram solos Christus, por Cristo somente, que exalta a suficiência de Cristo e só lhe deu glória, glória somente a Deus, mas Lutero trabalhou com 3 princípios chaves: sola Escritura, sola gratia, sola fide. Identificamos-nos com tais princípios que formam o coração da reforma. Sim ou não? Embora haja muitos desinformados por aí que nos considerem uma seita, sim, nós nos identificamos com os solas da reforma. Em nossa definição oficial de fé, de crença, lá está: sola Escritura, sola gratia, sola fide. Consideramos-nos legítimos herdeiros da reforma, não os únicos, é claro. Falamos já sobre isso, vocês se lembram. Mas estamos convencidos de que a reforma não restaurou todas as verdades e que esta obra precisa ser levada adiante. Sr. White, no livro Grande Conflito, página 148, declara: a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. E nós reivindicamos um lugar nesta sucessão de esforços que visam a restaurar verdades negligenciadas, obscurecidas por séculos de erros, tradições humanas. Começando pela centralidade da palavra de Deus, da Escritura. É uma pena, porém, constatarmos que ainda existem pessoas confusas em nosso meio, achando que obediência à lei ainda é uma condição para a salvação, ou de que o nosso cânon não tem apenas 66 livros. A questão da salvação tem inúmeros desdobramentos e foge ao escopo da mensagem desta manhã. Quero me limitar ao princípio da sola Escritura. Estamos ou não estamos alinhados com a reforma em relação a este assunto, a questão da centralidade, da autoridade e da suficiência da Escritura? Acompanhem estes pensamentos a seguir. Falando sobre a época de Lutero, a Sr. White declara no livro Grande Conflito, página 79, que antes da reforma havia pouquíssimos exemplares da Bíblia disponíveis, como eu já lhes falei. A página 122, 123, ela fala da descoberta
da Bíblia por Martinho Lutero na biblioteca da Universidade de Wittenberg. Ele nunca, era um monge, nunca havia pego um exemplar da Bíblia em suas mãos. E ele passou a gastar tempo com a Bíblia. Ele diz que ele comia rapidamente no refeitório para ir para a biblioteca estudar a Bíblia. Saía mais cedo do trabalho para ir para a biblioteca estudar a Bíblia. A página 193, a senhora White diz que de volta a Wartburg, Lutero completou a sua tradução do Novo Testamento e deu ao povo alemão a Escritura em sua própria língua. A página 230, ela diz: a reforma deu a Bíblia de volta ao povo cristão, ao povo de Deus. Uma Bíblia aberta, diz ela, que as pessoas simples podiam agora manusear, ler e entender. A página 238, ela fala dos valdenses que prepararam o caminho para a reforma, espalhando a Bíblia pela Europa. A página 245, ela diz: Lutero estava abrindo a Bíblia perante o povo, como outros, Wycliffe, na Inglaterra, Zwinglio, na Suíça. A página 388, ela diz: Roma privara o povo da Bíblia e coube a reforma devolvê-la. E finalmente, a página 595, ela diz o seguinte: Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia tão só, com a norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. E ela continua dizendo: opiniões de homens, deduções da ciência, credos, decisões de concílios eclesiásticos, as igrejas, nada disto individualmente, nem tudo em conjunto, deveria considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto em assunto religioso. E ela termina o parágrafo dizendo: antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir um claro assim diz o Senhor em seu apoio. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia somente. Que povo é este? Que povo é este? Esta citação vem do capítulo 37 do livro O Grande Conflito. Este capítulo 37 é intitulado Nossa Única Salvaguarda. E ela inicia o capítulo dizendo: o povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e do poder ilusório do espírito das trevas. É assim que ela começa o capítulo, página 593. Em todo o parágrafo, ela fala de como Satanás emprega todo o artifício possível para impedir o ser humano de conhecer a Bíblia. Tempo, falta de tempo, competição da mídia, dos entretenimentos. A verdade e o erro estão muito próximos. E então ela coloca esta declaração no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. Exatamente no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. E aqui estamos nós, exatamente no meio de uma batalha de duas frentes, no tocante às Escrituras. Uma batalha de duas frentes. De um lado, o liberalismo, que tenta de forma aberta ou sutil
negar a inspiração ou minimizar a autoridade suprema da Bíblia, introduzindo a razão humana em seu lugar. De um lado, o liberalismo. Do outro, o fundamentalismo. Não satisfeito com o que a Bíblia diz, se esforça para ir além do que está escrito, estabelecendo conceitos, impondo padrões de fé, de comportamento estranhos ao Evangelho. E o pior é que o fazem sob o manto da piedade. Uma batalha de duas frentes. Correndo o risco de me perder aqui no tempo e nas ideias, eu quero falar sobre estas duas frentes. E eu vou começar pelo liberalismo. Mais do que nunca, o liberalismo tem batido a nossa porta. Em muitos lugares do mundo adventista, e eu nem estou falando do mundo de fora, estou falando do nosso. Em muitos lugares do mundo adventista, noções de inspiração já não são mais mantidas. A ideia da criação bíblica, literal, já foi abandonada. Não faz muito ouvi um teólogo adventista lançando dúvidas sobre o conceito de ressurreição. Mas sabem de uma coisa? Mais perigoso do que esta rejeição aberta destes conceitos, especialmente em nosso meio, aqui, mais perigoso é a negação dissimulada, em nome da tolerância, em nome da liberdade acadêmica, ou da libertação de uma religião centrada na forma. 3 pontos: tolerância, liberdade acadêmica e uma religião formal. O discurso da tolerância e da aceitação se tornou um instrumento poderoso para se negar a verdade da criação. O mais fundamental de todos os conceitos bíblicos. Não é à toa que a Bíblia começa: no princípio, criou Deus. Hoje o homossexualismo e o transgenerismo são vistos como direitos. E quem não os reconhece é um intolerante, é um preconceituoso. Alguém me contou que, conversando com alguém sobre esse assunto, teria mencionado: mas a Bíblia é contra essas coisas. E a pessoa replicou: mas não me diga que Deus também é preconceituoso. Seria engraçado se não fosse trágico. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Apenas homem e mulher. Gênero não é uma opção da criatura, é um dom do Criador. Por mais que os ideólogos das ciências sociais se esforcem por defender o contrário, a própria ciência deixa claro de que não existe o gene homossexual. Simplesmente não existe. E a questão de gênero é uma questão biológica. Não é uma questão social. Isso é tão óbvio que basta meio neurônio para entender. Se o homossexualismo e o transgenerismo se tornassem o padrão da humanidade, a raça humana entraria em extinção. Seria a extinção da raça humana. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 27. Paulo fala daqueles que não glorificaram a Deus como Criador. Não deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios.
E isso obscureceu ainda mais o seu coração insensato. Versículo 22, Paulo diz que, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Aves, quadrúpedes, répteis. Versículo 24, por isso Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É o humanismo que está ao nosso redor. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Pergunto: se o homossexualismo e o transgenerismo são opções válidas, por que outras opções sexuais também não o seriam? Me digam, por que não? Algum tempo atrás debatíamos a fornicação. Ontem debatíamos o homossexualismo. Hoje estamos à volta com o transgenerismo. E amanhã? O que vamos debater amanhã? Adultério? Pedofilia? Zoofilia, sexo com animais? Necrofilia, sexo com cadáveres? Existem em alguns países nórdicos clubes de zoofilia. Existem movimentos políticos e financeiros investindo pesado na liberação da pedofilia. Não precisamos ir muito longe para encontrar tais movimentos. Não faz muito, uma jovem adventista procurou a sua dentista. Uma inflamação estranha na gengiva. Foi medicada, nada resolveu. Procurou um médico, infectologista. Foi medicada, nada resolveu. E o problema piorando. Foi internada. E os médicos desesperados fazendo todo tipo de exame para tentar descobrir que infecção era aquela. Do leito do hospital, enquanto assistia o noticiário da televisão, ela presenciou uma cena. A polícia acabara de prender um necrófilo, que abria sepulturas para ter relações sexuais com cadáveres recém-sepultados. Aquele necrófilo era alguém que ela conhecera algumas semanas antes, numa festinha inocente, e ficara com ele. Dera alguns beijos nele. Ela estava infectada com um vírus de cadáveres. Queridos jovens, a palavra de Deus é uma proteção para nós, para você, para nós. As leis de Deus são uma proteção para nós. Quando abandonamos a palavra de Deus, qual será o próximo passo? Abandonamos num ponto, abrimos, escancaramos as portas para o próximo. E o que é que vem a seguir? Vivemos momentos difíceis. Se aparecer alguém aqui na escola, um homem, dizendo:
Minha alma é de mulher e eu quero viver no dormitório feminino. O que é que vamos fazer? O que mais me assusta não é a chance disso acontecer. Hoje em dia, vocês sabem, isso já se tornou comum. O que mais me assusta não é a chance disso acontecer, mas a possibilidade de alguém defender os direitos de uma pessoa assim. Temos que ser sensíveis, temos que respeitar as opções individuais, não podemos ser preconceituosos. E o que fazer quando estas próximas opções sexuais começarem a vir à tona? Mas o que fazer com tais pessoas? Vamos rejeitá-las? Vamos chutá-las? Não. Não vamos. Já falamos sobre isso, o Evangelho é inclusivo, o Evangelho não exclui. Aos olhos de Deus, ninguém é privilegiado, ninguém é excluído. Mas o propósito final do Evangelho é a restauração do homem, a imagem do seu Criador, a imagem com a qual fomos criados. E aqueles que não desejam tal restauração para si mesmos, não entendem nem o que é pecado e muito menos o que é Evangelho. Também se defende em alguns centros acadêmicos conceitos contrários aos pressupostos bíblicos da criação e do pecado. Como eu disse, o humanismo está por aí, o conceito de que o ser humano é o centro de tudo, tudo deve ser pautado pelo ser humano, tudo gira em torno dele. E por conta do humanismo, aí estão o construtivismo, o aluno constrói o seu próprio conhecimento, construtivismo social, marxismo, se debate se é um tipo de humanismo ou não, não importa. São noções contrárias à palavra, que negam a realidade da criação, negam a realidade do pecado. Marxismo, então, uma forma de transformação da sociedade pela luta de classes, prega o ateísmo, o abandono do modelo familiar tradicional. Como podemos tolerar tais coisas? Mas é a liberdade acadêmica, onde fica? Onde fica? Não faz muito. Numa escola adventista não muito distante de nós, um aluno fez um TCC sobre uma obra literária que discute a relação promíscua entre uma negra e um branco. Como uma negra pode satisfazer sexualmente um branco? Numa escola adventista. É a liberdade acadêmica? Queridos, a liberdade acadêmica termina onde começa o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Se o preço para sermos aceitos pelo mundo acadêmico for esse tipo de coisa, então temos que repensar por que estamos aqui, qual é a nossa verdadeira filosofia educacional. O que é integração entre fé e ensino? Já ouvi gente falando que integração, fé e ensino é Jesus caminhando com os discípulos pela estrada de Emaús. Jesus alcança, Jesus puxa o diálogo. Jesus começa a dizer alguma coisa de conforto. Jesus vai com eles até em casa. Jesus entra, Jesus come. Isso é uma bela ilustração do método pedagógico de Jesus. Me permitam dizer, isso não tem nada a ver com fé e ensino. Fé e ensino é a ministração das nossas disciplinas sob o pano de fundo dos ensinamentos bíblicos, à luz do grande conflito entre o bem e o mal. Arquitetura, falem do princípio divino da estética. Criação, Gênesis 1, tudo era muito bom, tudo era bom. Ciências sociais, falem da criação, falem da entrada do pecado, falem da restauração. Darwinismo social, a sobrevivência do mais forte aplicada às questões sociológicas e antropológicas. Sociedades mais fortes dominando as mais fracas, física, intelectualmente, economicamente.
As mais fracas entrando em processo de extinção. Claro que somos contra isto, somos contra a ideia da supremacia racial, somos contra o conceito da limpeza étnica, da eugenia, da melhora da genética, melhoria da genética, muito bem exemplificada no nazismo. Mas quando o preconceito racial é visto puramente como uma questão sociológica ou antropológica, em vez de ser colocado no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, então temos um problema. Temos um problema. Não contribui para a correta erradicação ou a restauração dos ideais divinos para com o ser humano. Porque muitos de nossos alunos detestam as classes de religião, quando as classes de religião deveriam ser a cereja do bolo. Deveriam ser a cereja do bolo. É um elemento intruso. Por que eu tenho que estudar religião? A libertação da forma. E eu vou mexer, já que eu comecei, eu vou continuar a mexer em vespeiros. Como cristão, eu posso pôr um piercing? Posso fazer uma tatuagem? Um furinho na orelha. Eu pergunto, e 2? Posso fazer 2? 3? 4? Posso fazer isso como um cristão? É o meu corpo, é a minha opção. Posso fazer isso? Queridos, nós vivemos em meio a uma sociedade selvagem, neopagã. E nunca se esqueçam, um alcoólatra começa com um gole. Levítico capítulo 19, versículo 28, Moisés diz que o povo de Deus não vai perfurar ou marcar o seu corpo. Levítico 19, 28. O povo de Deus não vai perfurar ou marcar o seu corpo. Por quê? Moisés completa, Deus falando, porque eu sou o Senhor. Pessoas se marcam e se furam para indicar a que tribo pertencem. O cristão não se marca e nem se fura para indicar a que Deus ele serve. Na antiguidade, os pagãos costumavam perfurar o seu corpo e marcar a sua pele com os nomes e símbolos de seus deuses. Isto continua ainda hoje. Mas e se for um só? E se for discreto? Se pode 1, pode 2, pode 3, pode 4. E qual é o limite? É isso? Quando abandonamos o princípio de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e para a sua honra e para a sua glória, esse é o resultado. Qualquer coisa vale. É o homem se tornando caricatura de si mesmo. Os gregos, em sua observação do mundo, eles viam beleza, sem o auxílio da revelação. Eles viam beleza, viam ordem, viam estética no mundo. Os gregos rejeitavam a circuncisão porque consideravam uma agressão a uma forma perfeita. A uma forma perfeita. E não tinham a revelação. É verdade que em muitos círculos adventistas, muitas vezes, nós testemunhamos o infeliz triunfo da forma sobre a essência.
Para muitos, religião parece se limitar a não usar brincos, não usar joias, não usar tatuagens, não usar esse tipo de roupa, não comer isso, não comer aquilo. E qual é a solução contra esses legalistas inveterados? Qual é a solução? É romper com a forma? Ou é resgatar a essência do Evangelho? A forma da igreja é ruim? E a do mundo é boa? Qual é o limite? Muitos se revoltam contra a forma, sem contudo quererem resgatar a essência, apenas porque querem copiar a forma do mundo. A forma não é nada sem a essência, mas há um significado na forma. Eu sou o Senhor, Levítico 19, 28. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A forma revela a identidade. Quem somos, o que cremos e o que esperamos. Mas não vamos aceitar pessoas assim, tatuadas, com 1001 piercings pelo corpo. Sim, vamos aceitar. Eu já disse, o Evangelho inclui, o Evangelho não exclui. Mas vamos também ensinar a estas pessoas qual é o ideal do Evangelho e que a forma deve ser um reflexo da realidade interior, dos elevados princípios que norteiam a vida dos filhos e filhas de Deus. Nossa beleza, diz Pedro, não vem de fora. Nossa beleza vem de dentro, de um coração renovado e transformado pelo Espírito Santo. Tire o som, por favor. Alessia Cara, uma das vencedoras da Video Music Award 2017, com esta música e esta performance. A letra se repete. Não há uma esperança, há uma esperança que aguarda por você no escuro. Saiba que você é linda do jeito que você é. Não precisa mudar nada. O mundo tem que mudar o seu próprio coração, sem cicatrizes, para a sua beleza. Você é bela do jeito que é. Pessoas de fora pregando o Evangelho. Você é lindo, você é linda, do jeito que Deus te criou. Outra forma sutil de negar a autoridade e o poder da palavra. E agora eu quero entrar numa questão um pouquinho mais acadêmica. É tratá-la como literatura apenas. É estudar o texto pelo texto. O texto sozinho, como guia para a compreensão da linguagem. ênfases limitadas à estética e outras características literárias do texto. Sim, há muitos simbolismos, rimas, paralelismos, repetições, metáforas, paradoxos, ironias. Tudo isso encontramos na Bíblia. Mas nada disto é um fim em si mesmo. Nada disto tem valor real se a beleza, a harmonia e o poder da mensagem não forem apresentados. Preocupação restrita com os aspectos formais do texto e a função que isso desempenha no processo da comunicação de informação não corresponde à natureza da palavra de Deus. O método histórico-crítico acabou com o elemento sobrenatural do texto e agora novas metodologias literárias acabam de uma vez com a mensagem e o seu significado. A autoridade reside no leitor, não no autor. Esqueçam Deus. Esqueçam os autores bíblicos. Você lê e você tira o que você quiser. Do outro lado do espectro está o fundamentalismo. Meu tempo já acabou. Eu peço um minuto de paciência de vocês e de vocês. Para muitos, a solução contra o liberalismo é ir para o outro extremo, o fundamentalismo. E é aqui que o problema se torna
mais próximo do que nunca. Fundamentalismo não é a solução para o liberalismo. Um extremo nunca foi a solução para o outro extremo. Fundamentalismo não é a solução para nada, porque ele é em si mesmo um desvio da verdade bíblica, talvez até pior do que o liberalismo. Sabem por quê? Porque o fundamentalismo se apresenta sob o manto da piedade, com uma aparência de religiosidade. Uma pessoa fundamentalista tem interesse pelas coisas de Deus, tem um senso de religiosidade, ela tem preocupação para com a santidade da igreja, a volta de Jesus. O problema é que o fundamentalismo se coloca como modelo para os outros, e por isso acaba se tornando ainda mais insidioso e danoso que o liberalismo. Eu quero deixar bem claro que não há nenhuma virtude no liberalismo. Mas o meu ponto é que o fundamentalismo é pior. Por causa da influência que ele exerce e da facilidade com que ele desvia pessoas que têm uma inclinação natural à religiosidade. Basta citar um exemplo. Nos dias de Jesus havia liberais e conservadores na sociedade de Israel. Saduceus de um lado, fariseus de outro. Qual grupo Jesus mais criticou? Foram os fariseus, os fundamentalistas. Não que havia virtudes em ser saduceu, em ser liberal, mas é que o fariseu se colocava diante do povo como modelo do verdadeiro judeu, modelo do verdadeiro cristão. É assim que você tem que ser, se você quiser ser um bom cristão. O povo olhava para o ideal religioso dos fariseus e se sentia atraído. E é por conta disso que Jesus bateu muito mais nos fariseus do que nos saduceus. O que é o fundamentalismo? Existem dois níveis. O nível teológico, o fundamentalismo se caracteriza por uma leitura cega da Bíblia, uma crença de que cada palavra da Bíblia é inspirada, de que a inspiração é verbal, de que a Bíblia é absolutamente inerrante nas vírgulas que ela tem. Os fundamentalistas adotam a chamada leitura simples da Bíblia, plain reading em inglês. Eles rejeitam técnicas avançadas de exegese, de interpretação, rejeitam disciplinas auxiliares como arqueologia, história do texto, o estudo das línguas. Eles dizem, não, a Bíblia é simples. Basta com que o coração seja regenerado e a influência do Espírito é suficiente. Poucas vezes eu encontrei uma definição de inspiração tão ao ponto quanto a de Ellen White, no primeiro capítulo do Mensagens Escolhidas, volume 1. Ela rejeita a inspiração verbal. Ela rejeita o conceito de inerrância. Ela fala sobre a diversidade de pensamentos na Bíblia, de ideias e conceitos. Entre os adventistas, fundamentalismo envolve um segundo ponto, que é o uso de Ellen White como se fosse parte da Bíblia. Mas não é? Quase eu ouvi essa frase, não é? Fundamentalismo. Há uma ênfase na obediência, na vitória completa sobre o pecado, impecabilidade, o perfeccionismo como condição para a salvação. Dizem que justificação pela fé se refere apenas aos pecados passados, pecados presentes e futuros. É você e a lei, mais ninguém. Eles enfatizam mais a forma do que a essência. Ser adventista é não comer isso, não comer aquilo, é não vestir isso, não vestir aquilo, não usar isso, não usar aquilo. É a religião do não. É a religião em que a geladeira, o guarda-roupa e o espelho são mais importantes do que o coração. Não que a geladeira, o guarda-roupa e o espelho não sejam importantes. Creio que já deixei isso bem claro. Mas é que para tais pessoas, religião se resume a isso. Muitos são crentes sinceros, querem fazer o seu melhor, mas estão confusos, não sabem o que é graça, não sabem o que é fé.
e não se sentem salvos enquanto não alcançarem a perfeição. Vivem uma religião farisaica, legalística, atormentadas pelo sentimento de culpa e pecado. Não têm a certeza da salvação e nem acham que podemos tê-la. Carregam um fardo, exatamente o fardo que Jesus carregou na cruz. Um filósofo grego, que eu não me lembro quem agora, estou me lembrando disso neste momento, ele conta uma alegoria de um homem carregando um saco pesado nos ombros. E então alguém passa por ele e oferece o seu segundo cavalo para ele seguir adiante. E ele sobe o cavalo e continua com o saco pesado nos ombros. Eu tenho em casa, queria ter trazido, eu me esqueci de trazer, ficou em cima da escrivaninha, um manuscrito concluído em 1993 por um ex-professor de teologia de São Paulo. Ele me procurara antes de começar a pesquisar o livro, dizendo: eu não creio que o ser humano, o crente, possa ter certeza da salvação. Não acredito nisso. Mas você tem pregado muito sobre esse assunto. Eu falei: pastor, pesquise, vá para a Bíblia, vá para o espírito de profecia. E ele aceitou o desafio. 3 anos depois, ele me procurou com um manuscrito. Está em casa, ficou sobre a minha escrivaninha. No manuscrito ele coloca uma carta, datada de 1993. Queria ter lido, queria ler essa carta para vocês. Ficou em casa. Na carta ele narra a sua jornada. Sempre preguei que o crente não pode ter a certeza da salvação. Então fui desafiado a pesquisar o assunto. E ao longo da minha pesquisa eu descobri exatamente o contrário. Que a certeza da salvação é um elemento fundamental, é um ingrediente fundamental do Evangelho. Coisa extraordinária, não? Perfeccionista a vida inteira. Já há anos depois de aposentado, ele descobre a beleza do Evangelho. E então, no último parágrafo da carta, ele diz assim: mas eu creio que a igreja não está pronta para ouvir essa mensagem. Que tragédia! Que tragédia! Mas os perfeccionistas se consideram os únicos corretos, o verdadeiro remanescente. Criticam os que não vivem como eles. E sabem, esse é um interessante, eu acho isso muito interessante. Querem ser perfeitos e são os primeiros a violar o Evangelho, criticando. Mudam tudo. Mudam a doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo são agostinianos. Cristo nasceu pecaminoso. Quando falam do pecado em si, são pelagianos. Pecado é responsabilidade sua. Não é interessante? Como pode alguém ser agostiniano e pelagiano ao mesmo tempo? A doutrina da salvação defende justificação pela fé como Paulo. Mas quando falam em santificação, tomam o partido dos judaizantes. Como pode? E essa praga se alastra como incêndio em relva seca. Parece imparável. O apelo é forte. Jesus disse que voltaria em breve. 2000 anos já se passaram. Por que ainda não voltou? Há algo de errado com a igreja. Vamos corrigir a igreja. E aí vem eles, torcendo e distorcendo textos de Ellen White para fazer valer as suas interpretações estapafúrdias e confundir ainda mais os que não sabem se defender a si mesmos. Quando mostramos que o texto não está dizendo isto, eles pulam para o outro. E quando explicamos que esse texto também não está dizendo isto, eles vão para o outro. Até formar o ciclo e voltarem no primeiro texto. Não admitem, não reconhecem, não mudam. Uma lástima. Trabalham sorrateiramente, distribuindo literatura clandestina. Aliciam os irmãos, fazem reuniões de casa em casa, geram discórdias, dilaceram igrejas. Mas há também o fundamentalismo teológico. Nós já estávamos livres desse problema desde meados da década de 70, nos nossos círculos acadêmicos, particularmente o NASP São Paulo, o antigo IAE.
mas estamos de novo às voltas com ele. E a questão toda é Ellen White. Ellen White. Como é que eu vou harmonizar o princípio da sola escritura com Ellen White? O desejo de proteger os testemunhos inspirados de Ellen White das pressões liberais é necessário. Precisamos fazê-lo. É bem-vindo. Mas não do jeito como fazem. Somos gratos a Deus pelo ministério extraordinário da irmã White. Como ela guiou a igreja, como ela tem guiado e ajudado a igreja a enfrentar as crises. E eu vou mais longe, já disse isso para vocês. Estamos precisando de um novo profeta. Estamos precisando de um novo profeta. Estamos diante de crises que não existiam no tempo da senhora White. Estamos precisando de um novo profeta. Mas Ellen White jamais advogou autoridade canônica ou infalibilidade, conquanto seja digna de todo respeito, admiração, gratidão a Deus pelo seu ministério profético. Ellen White não é parte da Bíblia, ainda que algum possa se surpreender se eu disser isto. E aí vem os oportunistas de plantão dizendo que falar isso é atribuir a Ellen White uma autoridade meramente pastoral. É hora de terminar. Mas eu quero ler algumas citações de Ellen White antes. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416. A Bíblia e a Bíblia tão só deve ser o nosso credo. A Bíblia e a Bíblia tão só. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Ergamos o estandarte no qual está escrito: a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Quem foi que disse isto? Grande Conflito, página 9. As santas escrituras devem ser aceitas como autoridade e infalível revelação da sua vontade. Elas, as santas escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. O Espírito não foi dado, o Espírito que a inspirou, é disso que ela está falando. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepujar-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Evangelismo 256. Não devem os testemunhos da irmã White, é ela falando, tá? Não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Nossa atitude e crença tem por base a Bíblia. E nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos dela sobre a Bíblia. Palavras da senhora White. Quando justificando seu ministério, ela diz: vocês não estão familiarizados com as Escrituras? Se estivessem, não teria havido necessidade do meu ministério profético. Durante toda a sua vida, Ellen White levou os crentes de volta à palavra. De volta à palavra. Uma luz menor para conduzir homens e mulheres a uma luz maior. E aqueles que não conseguem harmonizar o princípio, o conceito da sola Escritura com a crença nos escritos de Ellen White, não deveriam se atrever a fazê-lo. Como eu disse, é hora de parar. Eu tinha muito que dizer. Mas eu vou pular o resto e vou para a conclusão. Só um detalhezinho curioso. Algumas pessoas acham que não devemos prestar atenção nos métodos exegéticos, essas disciplinas auxiliares, arqueologia, história do texto, estudo das línguas. O sentido da Bíblia é claro. Essas coisas estão sendo ditas por aí. A senhora White sempre enfatizou a necessidade de estudar as línguas originais.
A senhora White fala do estudo do contexto literário, do contexto social, das circunstâncias. A senhora White fala da história da transmissão do texto, coisa que jamais imaginaríamos que a senhora White, lá no final do século XIX, o fizesse. Ela fala da história, ela fala dos manuscritos, dos erros que se introduziram nos manuscritos. E para quem acha que não devemos ler mais nada, vocês se lembram? Não leiam nada, tudo é lixo, é só a Bíblia e o espírito de profecia. Para esses, eu cito a carta 189 da senhora White, do ano de 1900, quando ela estava exilada na Austrália. Conhecemos a história. Ela escreve para Hiram Edson, em Battle Creek. E ela diz assim: talvez eu nunca volte para a América. Por favor, dê um jeito de me enviar os meus livros. E ela diz: me mande, especialmente o comentário bíblico de Albert Barnes. Eu quero os meus melhores livros comigo aqui. Se não fossem técnicas de interpretação corretas, jamais saberíamos que eterno e para sempre não significam um inferno queimando indefinidamente. Não saberíamos que vinho não se refere só à bebida forte. Não saberíamos que lei, em Paulo, sempre se refere à lei moral, os 10 mandamentos. Não saberíamos que perfeição não significa impecabilidade. Queridos, estamos numa batalha de duas frentes. Duas frentes. Como devemos lutar? Paulo disse: não ir além, mas também não ficar aquém do que está escrito. Não ir além, não ficar aquém. Nossa única salvaguarda. Durante todos esses anos, eu procurei exaltar esse livro com vocês. E eu não preciso lembrá-los disso. E vocês já disseram para eles que este talvez seja o maior legado que vocês vão levar de mim. Estava escrito aqui. Podem se esquecer de tudo que eu falei. Mas se vocês continuarem olhando para este livro como uma fonte inesgotável de tesouros, cavarem com oração, com dedicação, tirando mensagens, e vocês sabem como que dá para tirar coisa daqui sem ser fantasioso, sem vir com ideias malucas, apenas permitindo com que o texto fale. Este será minha maior recompensa. Fidelidade à palavra. Por mais de 40 anos, Pastor Domingos, Pastor Martin, Pastor Martini, Pastor Reinaldo, por mais de 40 anos, passada aquela época, por mais de 40 anos, a Faculdade de Teologia teve na Bíblia a sua centralidade. E eu tenho certeza que o meu desejo e dos colegas é de que isto continue. A Bíblia. Deus terá um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia tão só. Lá na região noroeste da Itália, exatamente onde a Itália se encontra com a Suíça ao norte e a França ao oeste, há uma pequena região conhecida como Piemonte. Ali, numa região linda, no pé dos Alpes, existem 4 vales que foram escolhidos pelos valdenses como o seu lar, seu local de refúgio.
num desses vales, na parte mais alta, mais distante, mais inacessível, eles tinham a sua escola de teologia, o Colégio dei Barba. Barba era como eles chamavam os seus pastores e missionários. E ali, neste velho, rústico edifício, Colégio dei Barba, entre os séculos 14 e 16, os valdenses preparavam seus missionários, geralmente no período de inverno, após um período de 3, 4 anos de estudos, para saírem e evangelizar o mundo. Ainda hoje o visitante, ao entrar naquela sala escura, ele pode ver a Bíblia aberta sobre uma mesa de pedra. Um testemunho do comprometimento, do amor, da fé de um povo que talvez sofreu mais do que qualquer outro pela sua fé no Evangelho e na Palavra de Deus. Estas gravuras foram feitas 15 anos depois das perseguições impostas pelo governo de Savoia aos valdenses. Ainda hoje, o visitante pode ver, em vários lugares, o símbolo valdense, Lux lucet in tenebris, que em português significa a luz resplandece nas trevas. Esta é a luz que resplandece nas trevas, seja do liberalismo, seja do perfeccionismo, do fundamentalismo. Jamais deixem o brilho dessa luz se extinguir na sua vida, onde quer que você esteja. É a minha oração por vocês, hoje e sempre. Amém. Eu gostaria de pedir a permissão aqui aos formandos, que agora vamos brindar com um belo hino em louvor a Deus, só para colocar vocês em contexto, talvez entender esse momento que está passando para o professor Wilson Paroski e os alunos. O professor Paroski, por mais de 30 anos, ele foi professor desta casa, do nosso seminário, mas este ano aceitou um convite de trabalhar nos Estados Unidos. Ele estará indo agora no início de janeiro para trabalhar na nossa universidade do Southern Adventist University, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Por isso ele diz que este seria o seu último, provavelmente, sua última mensagem como professor desta instituição. Nós reconhecemos o seu ministério, somos gratos a Deus, os alunos tiveram um momento especial com ele esta semana, mas queremos louvar a Deus pela sua vida e seu ministério. E certamente, com a certeza de que Deus vai acompanhar a ele e sua família nessa nova fase do seu ministério de serviço à igreja, sobretudo também o serviço a Deus. Okay? Que Deus o abençoe e continue realmente seguindo e utilizando o professor Paroski.